Pessoal, vídeo aula 9, parte 5, aqui para a gente concluir com a teoria de sistemas trifásicos. Essa figurinha aqui, ela mostra um sistema convencional, um sistema um pouquinho mais antigo, de redes de distribuição pública. Hoje a gente já tem uma configuração denominada sistema de cabeamento ecológico de alta tensão e de baixa tensão, um pouquinho diferente. Esse aqui é o sistema mais antigo que ainda a gente verifica na grande maioria dos casos, tá? Muito bem, então vejam. Aqui nós temos um poste da redistribuição, uma cruzeta de madeira aqui, e nessa cruzeta de madeira 3 isoladores, né, nos quais estão fixados e apoiados aqui 3 condutores de alta tensão. Essa seria a nossa denominada rede primária ou de alta tensão da rede de distribuição pública. Como é que é essa rede primária? Ora, nas capitais, essa rede primária tem uma tensão de linha entre pares de fases que mede 13.800 volts, 13,8 kV nas capitais. Nas cidades do interior, pelos motivos que a gente já viu, né? Pela dispersão, né? A tensão ela tem um nível mais elevado. Ela tem a tensão de linha, na cidade do interior é 23 kV, tá certo? Então veja, como é que isso funciona? De pontos em pontos, para atender uma determinada região num raio aí de 150 metros aproximadamente nas capitais, né? E de 250 metros aí no interior, nós temos num poste um transformador rebaixando a tensão para o uso. Né? Então, vai ser rebaixado por uma rede de distribuição secundária ou de baixa tensão, que é a rede do seguinte tipo. Nas capitais, sistema 220, 127. 220 tensão de linha, 127 tensão de fase. E nas cidades do interior, tensão de linha 380, tensão de fase 220. Sempre o fator raiz de 3, tá certo? Ora, como é que se faz esse rebaixamento? Vamos fazer uma derivação dos 3 condutores de alta tensão, vamos passar por 3 elementos construídos num semicondutor de óxido de zinco, que são para-raios tipo válvula. Depois nós vamos comentar a função deles. Desses para-raios tipo válvula, vamos passar em 3 chaves seccionadoras monopolares, que são indicadoras fusíveis, né? São, antigamente, né, ela tem até hoje uma denominação conhecida antigamente, que era a chave Mateus, tá certo? São seccionadoras monopolares com elo fusível. Esse elo fusível ele fica dentro de um cartucho aqui, e ele tem um terminal de pressão que é engatado na faca aqui, né? Ele está dentro de um cartucho. Esse cartucho ele tem essa articulação baixa. A posição da chave fusível ela não é vertical, ela é levemente inclinada assim. Com que objetivo? Quando o fusível queima, esse cartucho desliza, porque ele tem um terminal que está encaixado na faca. Esse terminal que está sustentando todo o cartucho articulado aqui embaixo. Então, se romper dentro do cartucho o elo fusível, o cartucho escorrega e cai, indicando que tem fusível queimado. Daí o tipo de chaves indicadoras fusíveis. Né? Justamente para manutenção, né, da concessionária, né, percorrer a rede e verificar. Ó, por inspeção visual ele está olhando. Ó, tem um fusível queimado lá. Tá certo? Muito bem. Temos transformadores, então, que trabalham basicamente com esses 4 valores de potência padronizada. 112,5 kVA, 75 kVA, 45 kVA ou 30 kVA. Certo? Alguns casos raros que eram para ser provisórios, vocês vão encontrar na cidade, transformadores com potência maior, 150 ou até 225 kVA, não em apenas um poste, mas 2 postes, porque daí maior potência ele é mais pesado.
ele não pode ser fixado num único poste, tem uma plataforma entre os dois postes. Essas soluções foram soluções assim que deveriam ser soluções temporárias, né? Até que se colocasse naquela região um segundo transformador e redistribuísse as cargas, né? se faz isso aí, né? Por uma questão de necessidade de imediatismo, tempo, né? E acaba ficando permanente, né? Mas via de regra, né? Não se trabalha com potências além de 112,5 kVA, tá certo? Ora, esses transformadores, eles são ligados em estrela na alta tensão e na baixa tensão, triângulo com o quarto condutor neutro aterrado, tá certo? Olha aqui, ó, estão vendo esse desenho aqui, ó? Por dentro do poste de concreto tá o aterramento do condutor neutro da baixa tensão e também dos para-raios, ó. Como é que funcionam esses para-raios? São semicondutores de óxido de zinco. Vejam que todos eles estão ligados, ó, cada um ligado numa fase, são 3 para-raios, e ligados à terra. Só que o comportamento desse semicondutor de óxido de zinco é o seguinte: quando a tensão para a qual eles estão submetidos está abaixo de um determinado valor, eles têm uma impedância elevadíssima de mega-ohms. Tá? Então, por exemplo, em Porto Alegre, a tensão de linha aqui é 13.800 volts. A tensão de uma fase contra a terra é 13.800 dividido por raiz de 3. Vai dar lá 8.000 e poucos volts. Bom, digamos aqui que esses para-raios são para-raios de 9 kV. Se tiver mais de 9 kV em cima desses para-raios aqui, a impedância deles, que é de mega-ohms, ela deixa de ser mega-ohms. Ela passa a ser quase que um curto-circuito. Ela baixa para 10 ohms, vamos dizer. De 10 mega-ohms, ela baixa para 10 ohms. Ou seja, ela baixou para um valor 10 milhões de vezes menor. Então, enquanto ela é 10 mega-ohms, com 9 kV aplicado ali, está tendo uma fuga para a Terra de uma correntezinha de microamperes circulando no para-raio, certo? Quando der uma sobretensão aqui, acima de 9 kV, né, vai se estabelecer um curto-circuito contra a Terra. Esse curto-circuito vai fazer o quê? Com que essa sobretensão se extingua, tá certo? E essa sobretensão, ela tem duas origens. Pode ser uma descarga atmosférica que cai num condutor desse, ou pode ser até um surto de manobra transitória, uma tensão transitória, de uma manobra de subestações aí. Às vezes acontecem surtos transitórios, temporários, de sobretensões, né, que podem queimar o transformador. Então, qual é a forma de proteger esse transformador e todos os equipamentos que estão ligados nesse transformador de surtos de sobretensão? São esses para-raios de distribuição, esses para-raios tipo válvula, né, com material de semicondutor óxido de zinco. Tá certo? Muito bem. Então, esse tipo de situação é que vocês encontram, né? Então, todo mundo está familiarizado. Rede primária de distribuição, alta tensão, rede secundária de distribuição, a baixa tensão. Tá certo? Vejam que nessa configuração mais antiga, o feixe da rede de distribuição primária é um feixe horizontal. Ele requer essa cruzeta aqui de quase 3 metros, né? E se dispõe, ocupa esse espaço de quase 3 metros, né? Poluindo visualmente o ambiente, tá certo? O feixe de baixa tensão, ele é vertical com esses 4 condutores aqui, certo? O condutor neutro, ele é sempre o superior neste feixe horizontal. Por que razão? Por uma simples razão. Vá que o aterramento desse transformador está comprometido, ou de algum dos consumidores ligados nesse transformador está com o aterramento comprometido. E se houver a ruptura desse condutor neutro, o que vai acontecer? Se houver a ruptura do condutor neutro e o sistema continuar energizado, vai acontecer aquelas sobretensões nos consumidores, vai queimar rádio relógio, por exemplo, né?
E aí o que vai acontecer? A concessionária, via de regra, vai ter que indenizar os consumidores, porque rompeu o neutro da rede, tá certo? Então, por essa razão que esse neutro está em cima, né? Porque o que acontece? Se rebentar um condutor neutro, esses 4 condutores aqui são nus, não são isolados. Se rebentar esse 4 condutor aqui superior, ao rebentar, ao romper, por gravidade ele vai cair. Ao cair, certamente, né, ele vai provocar um curto-circuito, porque ele vai tocar num desses condutores falhos. Se provocar o curto-circuito, queima fusível, os consumidores ficam sem energia. 1 hora, 2 horas depois, a concessionária vai lá, conserta, restabelece, deixa de faturar 1 hora, 2 horas de energia, mas não tem que indenizar ninguém. Então, é uma forma inteligente de minimizar problema de ruptura de neutro, né? Provoca curto-circuito, desabastece todo mundo, deixa todo mundo sem energia, deixa de faturar 1 hora, né? Mas não tem um prejuízo muito grande de ter que indenizar todo mundo, ok? Certo? Então, por essa razão, esse condutor neutro aqui, no feixe vertical da rede secundária, ele está numa posição superior. Bom, eu falei para vocês que, modernamente, se tem adotado o sistema de cabeamento ecológico, né? Bom, para a rede primária, se vocês observarem aí na cidade, né, as redes mais modernas, por exemplo, a terceira perimetral, se passarem na terceira perimetral, vocês veem que não tem mais essa cruzeta grande aqui com 3 condutores de alta tensão dispostos horizontalmente. Existe uns dispositivos isoladores losangulares, né, com os 3 cabos de alta tensão isolados, assim, numa formação triangular, e forma um losango, um 4º cabo superior, que é um cabo de aço que tem o objetivo só de dar sustentação mecânica, né? E as 3 fases ficam num triângulo voltado para baixo, assim. Então, é uma formação losangular, assim, né? Cabo de aço acima e as 3 fases aqui, tá certo? Numa chapa isolante, tá certo? Na baixa tensão, é um único cabo de aço que tem, além da função de sustentação mecânica dos condutores, também é um condutor neutro. O condutor neutro é um condutor de aço nu e enrolado nele estão 3 condutores isolados, as 3 fases, que é o cabo chamado multiplex, tá certo? Então, esse sistema é um sistema conhecido como sistema de cabeamento ecológico, né? Porque ele está a favor dessa questão ambiental, ecológica, né, ambiental, sob 2 aspectos. Primeiro, a poluição visual do ambiente ela é minimizada, né? Esse aqui ocupa um espaço, né, com suportes losangulares, não mais essa faixa de quase 3 metros, com cruzetas de madeira, ambiente, né, desmatamento, né? Deixa de ter essas cruzetas de madeira, ele tem pequenas cruzetas metálicas só para dar sustentação a esses suportes isolantes, né? E esse feixe de 4 condutores aqui também vertical é substituído por um único condutor de aço, que é o neutro, com as 3 fases isoladas, enroladas, né, trespassadamente nesse condutor. Daí a terminação, então, de cabeamento ecológico, tá certo? Para concluir aqui, a gente vai ver aqui o nosso transformador da rede de distribuição. O nosso transformador da rede de distribuição, eu falei para vocês, né? Aqui, por exemplo, estou dando um transformador em Porto Alegre. Ó. Tensão de linha na alta tensão, 13.800 volts. Tensão de fase na baixa, 127 volts. Em vermelho são os enrolamentos de alta tensão. Em cinza aqui, os enrolamentos de baixa tensão. Então, veja, cada enrolamento desse, ele está recebendo a tensão de linha 13.800 volts. E cada enrolamento cinza desses aqui, ele vai ter induzido uma tensão de fase de 127 volts. O objetivo aqui é a gente verificar o seguinte, o que acontece quando queima um dos fusíveis da alta tensão.
Observem aqui os 3 enrolamentos de baixa tensão ligados em estrela. Ó. Terminal A', B' e C', formando a referência comum, o neutro conectado à Terra. E os terminais A, B e C, as fases A, B e C. Ok? Em vermelho, os nossos enrolamentos de alta tensão ligados em triângulo. Perceberam? O terminal A' no terminal B, o terminal B' no terminal C, o terminal C' no terminal A. Ligação triângulo, de forma que os 3 enrolamentos vermelhos estão submetidos às tensões de linha VAB, VBC e VCA. Certo? Então, o exemplo aqui, ó, quando queimar o fusível da fase B. Queimou o fusível da fase B, ó, a indicadora fusível já desceu. O cartucho caiu por gravidade, né? E ficou a articulação aqui, mantendo ele lá acima, só que voltado para baixo. Bom, o que vai acontecer no momento que queimar este fusível? Observam o seguinte. Esse enrolamento aqui da fase C, ele está sendo submetido à tensão de linha VCA. Está enxergando? Ó, o terminal C do enrolamento da fase C está no fusível de alta tensão da fase C. O terminal C' do enrolamento de alta tensão da fase C está conectado lá no terminal A. Ó. Então, esse enrolamento de alta tensão da fase C, ele está submetido à tensão de linha VCA. Ora, se queimar o fusível da fase B, a tensão de linha VCA não vai sofrer nada. Isso significa que o enrolamento cinza de baixa tensão da fase C, o enrolamento C', vai continuar com 127 volts normal. Né? Todos os consumidores ligados na fase C aqui, eles nem tomam conhecimento que queimou um fusível na rede. Para eles está tudo normal. Tá certo? Agora, o que vai acontecer com os consumidores que estão conectados nas fases A e B? A fase A, ó, o enrolamento de alta tensão está submetido à tensão de linha VAB. A fase B, o enrolamento de alta tensão está submetido à tensão de linha VBC. Ora, na queima do fusível da alta tensão da fase B, tanto a tensão de linha VAB quanto a tensão de linha VBC, ou seja, as duas tensões de linha que envolvem a fase B, elas estarão comprometidas. Por quê? Porque olha aqui, ó, esse enrolamento da fase A, ele não está mais recebendo a tensão de linha VAB, ó. Não tem continuidade aqui. O enrolamento de alta tensão da fase B deixou de receber a tensão de linha VBC. Ele recebe o C aqui, mas o B aqui ele não recebe. O que aconteceu? No momento que queimou esse fusível, os dois enrolamentos da fase A e B passaram a ficar ligados em série. Isso aqui está solto no ar. Então, ó, os dois estão em série, submetido à tensão de linha VAB. Ou seja, agora, ao invés de eles receberem cada um 13.800 volts de tensão de linha, eles vão estar compartilhando a mesma tensão de linha VAB de 13.800 volts dividida entre eles. Ou seja, cada um terá aproximadamente a metade de 13.800, 6.900 volts. Olha, se cada um não tem mais os 3.800, tem a metade, tem 6.900, na baixa tensão não tem mais 127, tem a metade de 127, que é 63,5 volts. Isso aqui na linguagem popular, né, os consumidores diziam, o sistema está com meia fase. Né, é a linguagem popular aí, né, a popular meia fase. Né? Então fica aquela lamparinazinha, né? Tá certo? Por quê? Porque tem uma fase de alta tensão queimada. Evidentemente, se queimar dois fusíveis, aí nada funciona, tá certo? Na queima de um fusível, um enrolamento ainda, né, uma fase ainda está íntegra, né? Porque a queima de uma fase vai comprometer dois pares de fase, tá certo? Mas um par vai se manter. Queimou a fase B, o par de fase AC é o par de fase que liga o enrolamento da fase C. Esse não sofre nada, já os outros dois sofrem. Se queimar dois fusíveis, aí vai tudo abaixo, aí não, nada funciona.
Tá certo, pessoal? Então, de teoria é o que tínhamos aí.